Eu nunca mais vou me gabar à toa. Uns dias atrás, eu bebi demais e fiquei falando besteira com os amigos. Falei que sou tão bom que consigo consertar qualquer coisa. Sou especialista em consertar submarinos nucleares. Todo mundo sabe que renovar ogivas nucleares e manter porta-aviões é algo sério. Isso não passa de uma piada da internet. Mas isso que o Zanshu trouxe não é algo comum. Ele realmente me trouxe um avião. Eu tenho uma oficina de manutenção de máquinas civis. Não é uma fábrica de armamentos. Como você espera que eu conserte esse avião? Ele olhou para minha expressão de choque. Ele deu uma risadinha. Ele me deu um tapinha no ombro. Ele disse: Ei, Lin, não tenha medo. Eu trouxe este avião para você. Não é para você consertar. Não é que, em 2 semanas, vai ter uma grande feira de indústria militar? Precisamos de um modelo de avião. Então, o que você precisa fazer é bem simples. Apenas renove a aparência do avião. E depois, adicione algumas decorações que pareçam impressionantes. É uma feira? Você sabe, o importante é conseguir controlar as pessoas. Em meio mês, eu mal tenho tempo para me preparar. Não posso aceitar, não posso. Assim que Zanshu me viu, eu recusei. De repente, o velho Lin ficou um pouco ansioso. Esse tipo de reforma de modelos de avião é muito procurado. É algo que não é nem alto nem baixo. A fábrica de armamentos não dá valor. Não confio em fábricas de máquinas comuns. Só você e eu podemos confiar um no outro. Vamos considerar isso como ajudar um irmão. E o lucro nisso não é pequeno. Pelo menos 300. Se fizer bem online, pode ser até mais alto. Para não me envergonhar, eu só posso encarar e aceitar o trabalho. Irmão, você pode modificar à vontade. Quanto aos materiais, o que você precisar, eu consigo. Eu vou vir pegar a mercadoria em meio mês. Às vezes, vamos nos comunicar por telefone. Depois de dizer isso, ele entrou no carro e foi embora. Despediu Zanshu. Eu comecei a dar voltas em torno deste caça danificado. Quanto mais eu olhava, mais meu coração esfriava. Quanto mais eu olhava, mais meu rosto ficava sombrio. As asas deste avião estão quebradas. A pintura da fuselagem está completamente descascada. No meio da fuselagem, há uma abertura, revelando os complexos fios e peças internas. É praticamente um monte de sucata. Como eu tive coragem de aceitar esse trabalho? Justo quando eu estava sem saber o que fazer. Uma voz como um canto celestial ecoou na minha mente. Detectado, aeronave de combate com upgrade. O sistema de super modificação IRAI foi ativado. Posso começar a modificação agora? Meu coração deu um salto. Uma alegria imensa tomou conta do meu rosto. Sistema, ó sistema. Se você não vier logo. Eu quase esqueci que sou um viajante do tempo. É necessário modificar o plano de modificação. Gerando, concluído. Plano 1. Materiais necessários para aeronave de combate com energia nuclear controlada. Concentrado 35. Reator em miniatura. Com uma liga específica, a autonomia pode chegar a 30 anos. Plano 2. Materiais necessários para aeronave de combate antigravidade, como ímãs permanentes. Gerador de prótons. Permite que o dispositivo de jato ignore a gravidade da Terra. Alta manobrabilidade. Plano 3. Materiais necessários para aeronave de combate fantasma quântico, dispositivo de emaranhamento quântico. Opção 4. Opção 5. Olhando para o plano de modificação proposto pelo sistema à minha frente, eu engoli em seco. Senti que minha cabeça não estava funcionando direito. Meu Deus! O que é isso? Uma coisa tão absurda? Energia nuclear controlável. Caça quântico fantasma de antigravidade. Qualquer um que apareça pode provocar uma ruptura nas tecnologias existentes. Eu me acalmei um pouco. Não escolhi algo muito chocante. Um plano de modificação mundano. Afinal, se eu tirar essas coisas, eu tenho uma grande probabilidade de ser preso, para ser usado como cobaia em pesquisas. De qualquer forma, esta modificação só precisa ter uma boa aparência. Então eu escolhi o plano de modificação que parecia o pior. Comecei a modificação. Com grande expectativa, escolhi começar. Botão, a modificação começou. No momento seguinte, uma linha de produção totalmente automática apareceu do nada em um galpão velho. Um enorme braço mecânico prateado com vermelho. E uma lista de transporte em preto. Fazendo essa linha de produção parecia um produto do futuro. Acompanhado pelo som mecânico. Aquele velho avião de guerra foi agarrado por um braço mecânico. E então colocado sobre a esteira. Em seguida, dezenas de braços mecânicos se aprofundaram na fuselagem, como se estivessem desmanchando um boi. Em apenas alguns minutos, o originalmente enorme avião de guerra já havia se transformado em um monte de peças espalhadas. Essa velocidade de desmontagem é impressionante. Antes que a voz do sistema de alta performance interrompesse meu plano. Avião de guerra com energia de fissão ativada por energia solar. Lista de materiais necessários para a modificação.
catalisador supercondutor de silício monogênico de alta densidade, compósito de grafeno de alto desempenho, fibra de policeleno de ultra alto peso molecular. Olhando para a lista de materiais fornecida pelo sistema, eu respirei fundo. Esses materiais, sem dúvida, não são os materiais mais avançados da tecnologia atual. Os preços são assustadoramente altos. O preço dos itens necessários ainda está muito além do meu orçamento. Então eu liguei para Zhang Shu para explicar a situação. Zhang Shu pensou um pouco, e então foi ao escritório do líder, o ministro Zhang. O pequeno Shu chegou. Há algo de errado? Zhang Shu deu uma risada nervosa e disse: líder, eu gostaria de relatar a você sobre a navegação. A questão da modificação do modelo da estação espacial. A modificação do modelo. Já encontramos um parceiro muito profissional. O trabalho de modificação também está progredindo de forma instável. Mas agora, o trabalho de modificação encontrou um pequeno problema. Para buscar uma modificação de maior qualidade. Agora, há um pequeno problema com os fundos. Há uma falta de cerca de 2 milhões. Além disso, precisamos de alguns materiais especiais de defesa. Depois de falar, Zhang Shu engoliu em seco, um pouco nervoso. Como esperado, ao ouvir as palavras de Zhang Shu, as sobrancelhas do ministro Li se franziram imediatamente. Ele disse: pequeno Shu, você também sabe que o exército está com os fundos muito apertados. Normalmente, eu não deveria provar isso para você. Mas esta exposição de aviação é um pouco especial. De Xangu, virão cerca de 10 pesos. Especialista de nível. Deve ser levado a sério. Isso diz respeito à aprovação de fundos da nossa unidade. Portanto, desta vez eu fiz uma exceção e aprovei para você. Espero que você não me decepcione. Zhang Shu sentiu um aperto no coração. Ele rapidamente se endireitou e prestou continência. Nunca decepcionarei as expectativas do comandante. A aprovação de fundos e materiais foi concluída. Zhang Shu ligou para lembrar o irmão Lin. Desta vez, eu realmente estou assumindo os custos. Meu valor é de 2 milhões. Daqui a pouco eu te transfiro. Eu vou arranjar alguém para te entregar. Desta vez, não me faça passar vergonha, irmão. Está bem, está bem. Entendi, estou ocupado aqui. Em 15 dias, você pode vir pegar. Olhando para os materiais de modificação espalhados pelo chão, eu esfreguei as mãos de empolgação. Esta aeronave é um caça aposentado. O caça J6 tem 14 metros de comprimento, altura de 3,8 metros e peso máximo de decolagem de 75 toneladas. A velocidade de voo pode atingir 1,3 Mach. A fuselagem está equipada com 3 canhões de 30 mm e mísseis Arar. Estou com a cabeça cheia dos planos de modificação fornecidos pelo sistema. O plano de modificação que vou adotar desta vez, usando polímeros de ultra alta quantidade como estrutura de quilha, para aumentar a resistência do corpo de alumínio original. A superfície será tratada com grafeno para aumentar a tenacidade. Também pode melhorar a capacidade de furtividade da aeronave. O núcleo de energia utiliza a fotólise da água com energia solar, para gerar hidrogênio como fonte de energia de suporte. Absolutamente ecológico e sustentável. Segui as instruções do sistema. Um operador instável. Estava completamente imerso nisso. Não dormi a noite toda. Com a ajuda do torno fornecido pelo sistema, eu trabalhei a noite toda para atualizar o avião. Museu de Ciência e Tecnologia do Centro de Jingai. Uma grande exposição de indústria militar está em andamento. Em uma praça do tamanho de um campo de futebol, estão estacionados vários tipos de equipamentos e armamentos. Rifle de atirador, canhão de assalto e tanque tipo 9. Tanque pesado. A exposição de aeronaves é aberta em formato de exibição em níveis, com a chegada de algumas helicópteros militares, pousando no heliponto do telhado. Todos os seguranças imediatamente entraram em estado de alerta, porque a bordo desses helicópteros estavam pessoas que prestaram grandes serviços ao Reino do Dragão, com muitos frutos. As mais respeitáveis e renomadas dezenas de acadêmicos. Cada um deles é um líder proeminente na área militar. Ao ver os helicópteros pousando, liderados pelo ministro, algumas pessoas, incluindo Zhang Shu, imediatamente se aproximaram respeitosamente. O avião parou. Vários idosos vestidos com jaquetas cinzas simples desceram do avião. O ministro Li, ao ver isso, rapidamente disse: Acadêmico Jin. Acadêmico Wu. Senhores acadêmicos, sejam bem-vindos à cidade de Jingai. Os 2 acadêmicos mencionados pelo ministro Li são os pilares absolutos da indústria militar do Reino do Dragão. Quando, anos atrás, o Reino do Dragão enfrentou a extorsão de um certo país, foi exatamente esses 2 que, enfrentando grandes dificuldades, superaram imensas pressões para desenvolver novas armas, que ajudaram o Reino do Dragão a superar a crise. O acadêmico Jin e o acadêmico Wu sorriram e apertaram a mão do ministro Li. O acadêmico Jin, sorrindo, disse: Ministro Li, nós não estamos nos conhecendo pela primeira vez.
Não precisa ser tão formal. A impressão do nosso encontro há 4 anos foi realmente marcante. Ao lado, o Sr. Wu também riu. A impressão realmente era muito profunda. Os três se olharam e começaram a rir. Na verdade, há 4 anos, a visão de Jingai realizou uma exposição de conquistas militares. Naquela vez, o ministro Li não tinha experiência. O que foi exibido na exposição era, na verdade, um modelo feito de papelão. Por isso, desta vez, o ministro Li decidiu trazer diretamente um avião militar aposentado, para que Zhang Shu encontrasse alguém para reformá-lo, para facilitar a visualização pelos acadêmicos. O ministro Li, batendo no ombro do servo, disse: desta vez, senhores acadêmicos, fiquem tranquilos. Este ano é, sem dúvida, a oportunidade. E a qualidade é absolutamente garantida. Vários acadêmicos assentiram satisfeitos. Zhang Shu ao lado, porém, sentiu-se nervoso. Lançou um olhar. A aeronave de combate modificada coberta com um grande pano preto. Ele tem estado ocupado nos últimos dias organizando a segurança do evento, montando as exposições. Não foi pessoalmente verificar. Embora ele confie muito em mim, ainda assim, ele estava um pouco ansioso. Após os líderes, liderados pelo ministro Li, terminarem de falar, a grande exposição de indústria militar começou imediatamente. Esta exposição, por ser totalmente aberta, atraiu um grande número de pessoas para assistir. Além de várias dezenas de meios de comunicação, conhecidos influenciadores transmitiram ao vivo durante todo o evento. Neste momento, o salão de exposições estava lotado. O ministro Li estava apresentando um por um os acadêmicos sobre os vários equipamentos utilizados em sua região militar nos últimos anos, usando diversos tipos de armamentos, desde armas de fogo até canhões autopropulsados e tanques. Todos eram demonstrações práticas, e também contavam com guias profissionais. Os acadêmicos ouviam e acenavam com a cabeça. Estavam claramente muito satisfeitos, caminhando devagar e parando. Finalmente chegaram ao centro da praça. E neste ponto central, não há dúvida de que a maior atração desta exposição é o caça, e o velho Jin. E o velho Wu também representa a atitude acadêmica no campo dos caças. Naturalmente, eles também prestam atenção especial aos caças. O ministro Li, ao ver isso, apressadamente chamou Zhang Shu que estava atrás. Zhang Shu, vai e descubra o tecido preto que cobre o caça. Zhang Shu, animado, correu até o lado do avião. Ele segurou uma ponta do tecido preto e puxou com força. No momento seguinte, a forma completa do caça foi revelada aos olhos de milhares de espectadores. O corpo do avião tinha um design aerodinâmico. As curvas eram perfeitas, como se fossem obras de arte. Diferente do prata comum dos aviões, este avião tinha uma pintura de um sofisticado preto fosco. A memória era longa e afiada, com uma turbina pequena e delicada pendurada. Seu formato era peculiar e cheio de agressividade, como uma pantera negra à espreita, pronta para atacar. A sala de transmissão, que originalmente tinha apenas milhares de espectadores, no momento em que o avião apareceu, o número de pessoas na sala de transmissão subiu rapidamente. Em pouco tempo, ultrapassou 1 milhão. Os comentários na sala de transmissão apareceram como um jato. Uau, que avião é esse? Ele é muito bonito, não é? Nosso país, o Dragão, tem um avião assim. Como eu, um fã de militares, nunca vi isso. Isso é uma nova tecnologia secreta desenvolvida em nosso país? Hahaha, nosso grande dragão é formidável. Na verdade, o mais surpreendente não é a atenção na sala de transmissão, mas sim que os acadêmicos, como se diz, são leigos. Os leigos veem a diversão, os especialistas veem a essência. O acadêmico Jin e o acadêmico Wu já perceberam que a forma deste avião pode reduzir significativamente a resistência do ar, e que essa cor preta fosca não é apenas para ser bonita, é claramente projetada para ter função de invisibilidade. Mas essa função de invisibilidade só existe no mais avançado bombardeiro B-2 do UGRI. Só assim é que pode ser usado. E é um importante segredo militar do tio Feio. Como isso poderia vazar? Os dois olharam para o ministro Li com expressões de dúvida. Comparado a dois acadêmicos, o olhar do ministro Li era ainda mais intenso. Sua intenção era apenas pedir ao Zhang Shu para encontrar alguém, para restaurar ao máximo a aparência do avião antes de ser danificado. Mas quem poderia imaginar que a película do avião foi alterada para essa aparência? Ele voltou a si. Com um tom de raiva, ele gritou: Zhang Shu, expliquei-me o que está acontecendo. No início, meu coração deu um salto. Ele correu rapidamente até o ministro Li. Eu segui completamente suas instruções. Encontrei o avião de combate J-6 aposentado. Encontrei alguém para renová-lo, para ser usado na exibição do modelo de avião desta vez. O mecânico que eu encontrei é um mecânico muito competente. Ele deve ter suas razões para fazer isso. Zhang Shu tentava manter a calma por fora. Na verdade,
Por dentro, ele já estava desesperado. Para não ser descoberto imediatamente, ele teve que começar a enrolar nas palavras. E atrás do velho Jim, havia um especialista de meia-idade. Ele de repente perguntou sobre um mecânico muito habilidoso. Posso perguntar de qual instituição ele se formou? E em qual instituto de pesquisa ele trabalha? Essa pergunta deixou Zanshu sem palavras. Ele sabia muito bem que a escola que ele frequentou não passava de uma universidade de terceira linha. Ele só tinha habilidades em modificação mecânica, baseadas em sua vasta experiência. Então ele deu algumas risadas nervosas e disse que não tinha. Mas ele mesmo trabalhava com modificação mecânica há mais de 10 anos. Sua experiência era bastante rica. Antes que ele pudesse terminar de falar, o especialista que fez a pergunta virou-se amigavelmente para o lado. Exceto pelo velho Jim e o velho Wu, os outros especialistas também tinham expressões de desprezo e desdém. As palavras de Zanshu ficaram presas na boca, sem conseguir sair. No fundo do coração, surgiu uma chama sem nome. Este grupo de especialistas ousa desprezar meu irmão assim. Isso é algo que não se pode tolerar. No pior dos casos, eu posso abrir mão do meu trabalho como piloto. Eu também quero lutar por isso. Zanshu mudou de tom. Como diz o ditado, a prática traz o verdadeiro conhecimento. Eu acho que não importa quantos livros você leia, se não houver uma rica experiência prática, e experiência como suporte, então não será mais do que um acadêmico que só fala teoricamente. O significado implícito desta frase é claro. O especialista que antes mostrava desdém, imediatamente ficou com uma expressão desagradável, e o ministro lia ao lado. Estava tão irritado que seu rosto quase ficou verde. Ele fez sinais para que ele parasse de falar, mas o velho Jim apenas riu. Ele não tinha a menor expressão de ofensa no rosto. Ele então encorajou o jovem. Então, compartilhe sua opinião. Ele se acalmou um pouco e continuou como um dos mais impressionantes. Ainda é um piloto relativamente experiente. Eu acho que a modificação deste avião foi muito bem sucedida. Primeiro, a forma está muito de acordo com os princípios da aerodinâmica. Em comparação com o modelo original, pode reduzir a resistência do ar em mais de 30%. Além disso, a pintura tem características de camuflagem. Pode evitar bem o inimigo. Zanshu acabou de falar. O especialista que estava com uma expressão clara então começou a zombar. Este camarada. Por que sinto que a pessoa que está falando é você? Tudo que você disse não passa de uma fantasia sua. Zanshu abriu a boca, mas percebeu que não podia rebater. Afinal, isso é apenas um modelo de avião. Não pode ser testado na prática. O especialista, ao ver isso, mostrou um sorriso satisfeito. Mas nesse momento, o velho Wu, que estava em silêncio ao lado, de repente, começou a falar. Acredita que o que este jovem disse tem certa razão. Com base na minha experiência de muitos anos, o design da forma deste avião realmente está muito de acordo com os princípios da aerodinâmica. Esta configuração engenhosa parece simples, mas a dificuldade de fabricação é muito alta. Aviões com essa configuração, eu só vi no país feio. No mais avançado caça F-35 Lightning. Além disso, a espada mágica. Este tipo de revestimento invisível que imita o B-2. Se realmente tiver efeito, então o design desta aeronave pode ser considerado de nível mundial. O Yui, quando não fala, surpreende. Ele realmente fez uma avaliação tão alta sobre este avião. Fez uma avaliação tão alta. É bom lembrar que o F-35 Lightning, o B-2 é considerado o caça mais avançado do mundo. E este modelo à nossa frente consegue reunir as qualidades de ambos. Isso é inacreditável. As palavras do velho Wu imediatamente causaram um alvoroço no local. Aquele especialista que fez a sátira estava com a boca aberta como um ovo. Estava tão constrangido que não sabia onde ficar. Zanshu pensou consigo mesmo. Que incrível, irmão. Eu só pedi para você renovar um modelo para mim. Você o transformou na melhor aeronave do mundo. E o velho Jim agora também estava com uma expressão séria. Porque, ao observar de perto, e ao tocar cuidadosamente, ele ficou horrorizado ao descobrir que essa aeronave não era nada como ele havia imaginado. Era apenas uma aparência. Seja pelo material da fuselagem, ou pela construção do turbocompressor. Isso não parecia um modelo de avião, mas sim um verdadeiro. O mais importante era o sistema de propulsão interno do turbocompressor. Ele observou cuidadosamente e descobriu que era um sistema de propulsão que ele nunca tinha visto antes. Os jornalistas eram excelentes em ler a situação. Ao verem as expressões sérias dos dois acadêmicos, eles perceberam que a situação não era simples. Todos se apressaram para se aproximar do microfone. Acadêmico Jim. Esta aeronave realmente possui as qualidades que o acadêmico o mencionou? Ela combina as vantagens do S-35 e do bombardeiro B-2? Comandante Zanshu, você poderia nos contar um pouco mais?
Qual é o nome do mecânico que modificou este avião? O ministro Lee pode abrir a cabine. Posso dar uma olhada no interior deste avião? Uma vez que as ondas se levantam, o público ao redor começou a vaiar, olhando para o interior do avião. O ministro Lee lançou um olhar questionador para o diretor Jin. Após receber uma confirmação, fez um sinal para Zhang Shu subir e abrir este avião. Zhang Shu acenou com a cabeça e caminhou em direção a este avião, olhando para o avião com um design de sonho à sua frente, até seu coração começou a acelerar. Estendeu a mão e pressionou o botão de abertura da cabine. A cabine se abriu com um forte som de exaustão. Uma escada giratória caiu rapidamente ao seu lado. O interior da cabine estava revestido com couro branco-creme. A alavanca de controle e o painel de instrumentos brilhavam intensamente. O para-brisa era tão transparente que parecia não existir. O quanto foi desastroso quando este avião foi entregue a Ling Feng. Zhang Shu não poderia estar mais ciente disso. Em apenas meio mês, a mudança foi tão grande. Modificar o avião. Isso foi feito como um novo, certo? Esse dinheiro valeu a pena. Valeu muito a pena. Zhang Shu está sentado na cabine. A função ergonômica. Com seu corpo. As costas se ajustam perfeitamente. Uau! Isso é incrível! Zhang Shu murmurou. A expressão no rosto do ministro Lee neste momento já havia mudado de raiva para euforia. Inicialmente, pensei em trazer um modelo semelhante. Não esperava encontrar um grande tesouro. Agora Zhang Shu está sentado no avião. A multidão ao redor não pôde deixar de fazer barulho. Vamos ligar e testar. Zhang Shu, ao ouvir o barulho abaixo, imediatamente ficou emocionado. As habilidades de modificação do seu irmão Ling Feng são realmente impressionantes. Mas, por mais impressionante que seja, ainda é apenas um modelo. O sistema de propulsão original deste avião. Os componentes principais do sistema de controle já foram desmontados. Decolar é algo completamente impossível. Então ele lançou um olhar questionador para o ministro Lee embaixo do avião. Ele lançou um olhar de inquérito, enfrentando as câmeras e microfones dos repórteres, e os olhares entusiasmados do público. O ministro Lee trocou um olhar com o acadêmico Jin. Ele limpou a garganta e disse: Senhoras e senhores, este avião é um modelo de exposição militar. Não deve haver um dispositivo de partida instalado internamente. Não possui as condições para ser ligado. No entanto, para satisfazer a curiosidade de todos, nós podemos permitir que nosso piloto de elite, Zhang Shu, faça uma breve demonstração do processo de partida do avião. Vamos começar. Recebeu a confirmação do ministro Lee. Zhang Shu acenou com a cabeça. Ele respirou fundo. Começou a seguir o procedimento operacional normal. Iniciou a partida da aeronave de combate. E ao lado, o ministro Lee explicava pessoalmente os passos da operação de Zhang Shu. Agora, nosso piloto já está usando o capacete dentro da cabine. A função deste capacete é equilibrar a pressão nos ouvidos. Ao mesmo tempo, recebeu a voz da mesa de comando. Em seguida, é hora de ativar o botão de partida. Acompanhado pela voz explicativa do ministro Lee, Zhang Shu pressionou o botão de partida vermelho. A demonstração estava concluída até aqui. O público abaixo começou a agitar. E os jornalistas também estavam satisfeitos. Todos aplaudiram Zhang Shu e o ministro Lee, com aplausos calorosos. O ministro Lee sorriu e disse: Está bem. O momento da operação estava completo, a seguir. Mas ele ainda não havia terminado de falar. Foi interrompido por um som mecânico agudo. O som agudo e rápido parecia etéreo e alto, como se viesse do futuro. Nesse momento, Zhang Shu no avião gritou com uma voz emocionada: Ministro, acadêmico Jin, é o som do motor do caça. Este caça pode ser ligado. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para o caça. Viu-se a escada de embarque do caça se recolhendo lentamente. A porta da cabine se fechou automaticamente. O motor turbo acima da asa. O início silencioso começou a girar. A perturbação do ar emitiu um grito agudo e estridente. Todos tinham apenas um pensamento em mente neste momento. Quem disse que isso era apenas um modelo? Isso é um verdadeiro equipamento. O ministro Lee rapidamente acenou para Zhang Shu dentro da cabine. Gritou: Zhang Shu, o que você está fazendo? Faça-o parar rapidamente. Mas, neste momento, Zhang Shu dentro da cabine não conseguia ouvir nada. Olhando para as luzes indicadoras que acendiam em ordem à sua frente, ele, como piloto, estava em seu elemento. Ling Feng, você é realmente incrível. Eu pedi para você modificar um modelo para mim. Você realmente fez um equipamento verdadeiro, não é? E foi nesse momento. O motor turbo sob a asa emitiu um som estridente e agudo. Um fluxo de ar gelado e forte foi repentinamente expelido de trás. Todos os presentes ficaram atordoados. Uau! Isso vai decolar! O ministro Lee foi o primeiro a reagir. Gritou alto, rápido. O pessoal de segurança, rapidamente, organizou a evacuação das pessoas para uma distância segura de 100 metros.
Além disso, a torre de rádio rapidamente se conectou ao sistema de controle de voo. Contate Zanshu na cabine. Hoje, os dois acadêmicos trocaram um olhar. Nos olhos deles, a surpresa militar era profunda. Ambos são especialistas experientes na área de aeronaves de combate. A partir do som anterior, eles já perceberam. O modelo do motor deste avião não é nenhum modelo de motor disponível no país, porque os motores nacionais simplesmente não conseguem atingir uma rotação tão alta em um curto período de tempo. Esta é uma tecnologia de motor completamente nova. Será que este avião é um modelo novo adquirido do exterior? O acadêmico Jin falou ansiosamente. Ministro Lee, o que está acontecendo? De onde você conseguiu este caça? Não pode haver um caça assim no país. O ministro Lee disse com uma expressão de dor. Os dois acadêmicos. Eu disse a vocês que este avião foi reformado de um caça aposentado que eu consegui. Foi reformado de um caça aposentado. Você acredita? O rosto do velho Jin e do velho Gu estava cheio de interrogações. Quase em uníssono. Como isso é possível? O desempenho deste caça. O conceito de design é muito mais avançado. Como poderia ser uma reforma de um J6? Mas antes que eles terminassem de falar, do lado do caça, um forte grito estridente de repente ecoou. A parte traseira do caça soltou um grande e intensa chama branca que se dispersou para a multidão à distância e imediatamente entrou em alvoroço. Não estava dizendo que as coisas nesta exposição eram todas modelos. Este caça é realmente impressionante, não? Parece 100 vezes mais bonito do que aqueles caças avançados dos Estados Unidos. Nesta vida, não me arrependo de ter entrado no reino do dragão. Ao mesmo tempo, o número de pessoas na transmissão ao vivo subiu diretamente para a marca de 10 milhões. Não apenas as transmissões ao vivo nacionais estão acompanhando isso. Muitos departamentos de inteligência estrangeiros também estão infiltrados na transmissão ao vivo. Assistir a decolagem de um caça não é uma coisa trivial. E é um caça com informações completamente novas. Ninguém pode garantir que um acidente não acontecerá. Ainda bem que o espaço da praça na área da exposição é grande o suficiente. O exército enviou pessoas para o pavilhão de exposições. A área de 1 quilômetro ao redor foi completamente bloqueada e controlada. O ministro Lee chegou à sala de controle mais próxima a uma velocidade de corrida de 100 metros. Ele chegou à sala de controle mais próxima. Como está? Você conseguiu acessar o sistema de comunicação deste avião? Relatório, senhor. Quebra de código bem-sucedida. Um operador de comunicação, segurando algo que se parecia com um radiocomunicador. O ministro, emocionado, deu um passo à frente. Ele pegou o telefone e gritou, Zanshu, o que você está aprontando, garoto? Pare o avião imediatamente. A voz de Zanshu, um pouco nervosa, respondeu, senhor ministro, parece que não dá. Parece que este avião tem um sistema de controle automático por inteligência artificial. Eu acidentalmente ativei e não sei como desligar. Pode ser que decole a qualquer momento. Ao ouvir que o avião ia decolar, o ministro Lee imediatamente entrou em pânico. Este avião é de origem desconhecida. Se decolar e não for controlado, pode colidir com uma área residencial ou atacar instalações militares. As consequências que ele trouxe serão catastróficas. Parece que só podemos realizar uma interceptação violenta. O ministro Lee estava se preparando para dar a ordem, mas foi impedido pelo diretor Jin, que chegou logo em seguida, e pelo diretor Wu, que também o deteve. Os dois tiraram os equipamentos que estavam carregando. Após uma série de operações, conectaram-se diretamente à plataforma de compartilhamento de informações da aeronave. Na tela grande, a aeronave pilotada por Zanshu exibia as informações de forma clara. O código da aeronave é 666-6666. No momento em que viram o código, todos suspiraram aliviados. Esse código da fuselagem é como o CPF de uma pessoa. É uma identificação única. Agora podemos confirmar que esta aeronave é de fato uma modificação do caça J6. E não é uma aeronave inimiga estrangeira. O estado atual da fuselagem aguarda a decolagem dos motores 14. Potência 80, taxa de desdobramento HRO 40S, modo furtivo. O sistema de remoção de oxidação está funcionando normalmente. Detectou que a distância da pista é insuficiente. Portanto, mudará do modo de decolagem horizontal para o modo de decolagem por catapulta. Olhando para as várias informações que pulsam na tela, o acadêmico Jin, que está imerso no campo dos caças há anos, e o acadêmico Wu, com expressões de incredulidade, porque, de acordo com as informações exibidas na tela, a fonte de energia deste avião é, na verdade, a eletrólise da água que gera hidrogênio como fonte de energia. E, como um caça, ele ainda consegue decolar por catapulta. O acadêmico Jin, com uma expressão cheia de dúvidas, começou a dizer que este caça, teoricamente, não poderia realizar uma decolagem vertical.
Decolar. Por quê? Para levantar essa enorme máquina de mais de 10 toneladas. Então, o grande objeto se levanta. A estrutura de energia existente é completamente insuficiente para gerar tal impulso instantaneamente, a menos que a eletrólise da água mencionada nas informações e a energia de hidrogênio seja real. E o acadêmico ao lado, balançou a cabeça e disse: isso é impossível. A situação atual do desenvolvimento de energia no mundo não permite de forma alguma a eletrólise da água gerar hidrogênio como fonte de energia. Isso não está de acordo com as leis físicas que conhecemos, a menos que se descubra um tipo especial de catalisador, que pode aumentar significativamente o processo de eletrólise da água. Eu estou começando a duvidar se isso é algo militar, que aquele grupo da Academia de Engenharia criou. Veio da nossa Academia de Tecnologia, esses dois velhos. O acadêmico Jim ao lado, ao ouvir as palavras do velho imediatamente mostrou uma expressão de compreensão. Agora que você mencionou isso, eu finalmente percebi. Aquele velho Kim da Academia Militar. Mas ele sempre teve uma grande opinião sobre nós dois. Isso provavelmente é realmente aquele velho insuportável que criou essa confusão. O ministro Lee ao lado estava completamente confuso. O ministro não pôde deixar de interromper e disse: senhores acadêmicos, o que vocês querem dizer é que esta aeronave diante de nós foi criada pelas pessoas da Academia Militar para assustar? Que as informações na tela são todas falsas e que não podem ser realizadas de forma alguma? O acadêmico raramente mostrou um sorriso e disse: exatamente. Sem falar em mais nada. Vamos direto ao ponto sobre essa chamada de decolagem por catapulta. O lançamento convencional por catapulta requer equipamentos auxiliares. Apenas a energia da própria aeronave de combate é necessária. Não é suficiente para suportar a decolagem vertical por catapulta da aeronave de combate, porque a força de empuxo necessária não deve apenas superar o peso da aeronave de combate, que é de mais de 10 toneladas, mas também deve fornecer potência adicional para a aceleração. Portanto, o empuxo instantâneo deve atingir dezenas de toneladas ou mais. Isso é algo que os motores a turbina existentes não conseguem alcançar. O ministro Lee, parecendo entender, ainda queria dizer algo, mas os dados na tela mudaram abruptamente. O motor de pulso está pronto. O fluxo de plasma está preparado. O ajuste de atitude do motor número 1 está completo. O empuxo previsto é de 2 unidades. O ajuste de atitude do motor número 2 está completo. O empuxo previsto é de 2 unidades. O ajuste de atitude do motor número 3 está completo. O empuxo previsto é de 60 toneladas. O ajuste de atitude do motor número 4 está completo. O empuxo previsto é de 60 toneladas. Ao ouvir isso, o acadêmico Jim e o acadêmico Wu trocaram um olhar. O militar não conseguiu conter o riso. Agora parece que isso realmente é uma piada. O empuxo de uma aeronave de combate comum é de cerca de 15 toneladas. E agora, as aeronaves de combate mais avançadas do mundo têm um empuxo máximo de apenas 20 toneladas. O empuxo total de 120 toneladas das duas unidades de 60 já está quase no nível de um pequeno foguete lançador. As palavras do acadêmico Jim e do acadêmico Wu fizeram todos ao redor rirem. A atmosfera tensa e opressiva na sala foi imediatamente dissipada. Ministro Lee apressou-se em avisar pelo rádio os rapazes na aeronave para que parassem com essa brincadeira. Mas as palavras do acadêmico Jim ainda não tinham terminado. Uma onda de som poderosa o suficiente para derrubar todos. Uma enorme explosão de ruído ecoou. Junto com o estrondo, uma intensa luz iluminou toda a área da exposição. Todos olharam para fora da janela com expressões de medo. Ao mesmo tempo, nos instrumentos de comunicação, Zhang Shu, sua voz, emocionada, soou quase em pé. O ministro realmente consegue voar. Ninguém deu atenção às lembranças, porque através da janela, todos podiam ver claramente aquela aeronave de combate preta fosca, como um fantasma ágil e astuto. Foi apenas um flash, e já estava pairando no ar. Com um movimento tão rápido, quase formou uma sombra incoerente. O que mais assusta é, como uma aeronave de consciência fixa, ele simplesmente pairou no ar. Todos os especialistas, um por um, estavam com a boca aberta. A cena diante deles era realmente estranha. Desafiou a visão de mundo que tinham formado ao longo dos anos. Uma manobrabilidade e capacidade de pairar tão altas. Isso era simplesmente como uma nave extraterrestre. Ao ver isso, a multidão que observava à distância imediatamente soltou gritos como uma tsunami de coral. Incrível, realmente incrível. O choque no coração do acadêmico Jin e do acadêmico Wu neste momento, assim como um tsunami, é feroz. Eles agora percebem sua ignorância e falta de visão. Será que as pessoas do Instituto de Tecnologia Militar sabem que a tecnologia já está tão avançada? Isso é, sem dúvida, um ataque de desnível de nível e era
As aeronaves de combate em serviço estão diante dele, como crianças que acabaram de aprender a andar. Não tem força alguma para resistir. Alguns anos atrás, velho Kim do Instituto de Tecnologia Militar e o que ele falou sobre antigravidade, lançamento vertical, não era apenas conversa fiada, mas realmente pode ser realizado. Mas desta vez, velho Kim está muito exagerado na situação. Tenho medo de que ele não consiga explicar isso ao Departamento de Defesa. Nesse momento, um sinal sonoro soou novamente. Jim, altura atual, 1 km. Em 5 segundos, entrará no modo de voo supersônico. Ao ouvir essa mensagem, os olhos do acadêmico Wu e do acadêmico Jin mostraram uma expressão de incerteza militar. É importante saber que, ao aumentar a velocidade da aeronave de combate para o som, levasse cerca de 10 minutos para acelerar, que pode ser realizado. Por um lado, é devido às limitações da propulsão de energia, e por outro lado, é por causa do piloto, porque o corpo humano tem uma capacidade limitada de suportar aceleração. Uma pessoa comum sob a aceleração de 5G causará certos danos ao corpo, enquanto pilotos e astronautas treinados podem suportar acelerações de cerca de 10G por um curto período de aceleração, em apenas 3 segundos, de estar parado a fatores. A aceleração média gerada atingirá dezenas de G. Isso é equivalente a ser atingido por um carro a centenas de quilômetros por hora, em uma colisão direta. Ao pensar nisso, o acadêmico ficou pálido. Ele arrancou o rádio das mãos do ministro Li Zhanshu dentro da aeronave de combate. O evento já estava atrasado no momento seguinte. Um som aterrorizante ecoou. A aeronave de combate foi instantaneamente coberta pela nuvem de explosão sônica, como se fosse uma bala saindo do cano. A uma velocidade quase invisível a olho nu, desapareceu repentinamente no lugar. A grande tela exibe. A aeronave de combate neste momento está a uma velocidade de 350 metros por segundo, correndo rapidamente. Atingiu diretamente a velocidade supersônica de um Mach. Neste momento, o acadêmico Jin e o acadêmico Wu. As expressões faciais já estão completamente fora de controle. Estão com uma expressão totalmente de quem viu um fantasma. Alcançar um aumento de velocidade tão aterrorizante já ultrapassou completamente sua compreensão. E após um aumento de velocidade tão intenso, a aeronave, no entanto, não apresenta nenhum sinal de desintegração ou quebra. Isso mostra o quão duro é o material da aeronave. O coração do ministro deu um salto ao ver isso. Embora ele não entenda muito sobre dados científicos, não compreenda bem o conhecimento teórico, mas ele é um soldado de base, que realmente trabalhou duro, subindo passo a passo. Ele sabe o quanto a sobrecarga excessiva pode causar dano a uma pessoa. Aumenta instantaneamente até a velocidade do som. Essa enorme sobrecarga é suficiente para esmagar uma pessoa em pedaços. Ele rapidamente pegou o rádio. Uma voz ligeiramente trêmula chamou Zhanshu. Chamando Zhanshu. Recebido. Por favor, responda. Repetiu várias vezes. Zhanshu não respondeu. Na rádio só havia o zumbido da estática. Todos os presentes estavam preocupados. Todos pensavam que Zhanshu estava em grande perigo. Mas enquanto todos estavam em silêncio, na rádio, uma voz emocionada e trêmula de repente soou. Ministro, esta aeronave de combate é realmente incrível. Eu só senti como se estivesse deslizando. Agora a velocidade de voo atingiu 2 Mach. Meu corpo não sentiu nada. Todos ouviram a voz de Zhanshu. Todos suspiraram aliviados. O ministro Li ficou com os olhos marejados. Quase chorou. Afinal, um piloto de elite como Zhanshu pode ser que ele só pode ter um durante toda a vida. E, após tantos anos juntos, eles desenvolveram um laço de mestre e discípulo. A voz de Zhanshu ainda está sendo transmitida pelo rádio. Eu já descobri como controlar a aeronave. Estou pronto para desativar o modo de controle automático. A intervenção manual foi bem sucedida e estou tentando ajustar a direção de retorno. 180 graus. O que? O tom da voz de Zhanshu no rádio subiu abruptamente. Ele estava cheio de opressão e choque. Enquanto isso, o acadêmico Jin e o acadêmico Wu estavam igualmente chocados, tremendo de corpo inteiro, virando 180 graus para a direita. Meu Deus, você é uma aeronave de combate. Não é um OVNI. 3 segundos de proibição e tudo bem. Você ainda pode virar 180 graus para a direita? A velocidade de voo atual é a de voo supersônico. Sob essa velocidade aterrorizante, realizar uma curva de 180 graus para a direita. Essa manobrabilidade é simplesmente incompreensível. A experiência é acordar do choque. Com uma expressão e tom extremamente sérios, eu disse ao ministro Li: estou agora oficialmente solicitando que você ative o telefone vermelho. Ao ouvir essa palavra, o ministro Li não conseguiu conter um leve tremor em seu corpo. Tremiu um pouco. Telefone vermelho. Representa o exército. O mais alto nível de autorização de comunicação criptografada.
A última vez que eles ativaram o telefone vermelho na região militar, ainda estava sob o estado de guerra de Honggu. Ele não hesitou por um momento. Apressou-se em levar o acadêmico Jin até uma sala fechada. No centro da sala, perfeitamente colocado, estava um telefone completamente vermelho. O acadêmico Jin, sem hesitar, pressionou os números e discou. Já estava no canal de comunicação seguro. A chamada foi atendida. Do outro lado, uma voz velha e forte disse: Alô, aqui é a 372ª unidade. Como posso ajudar? A voz do outro lado da linha era o velho Kim do Instituto de Tecnologia Militar. Velho Kim. O acadêmico Jin gritou para o telefone. Velho Kim, o que você está fazendo? Para me provocar? Você não faria isso. Expor assim diretamente a nova aeronave de combate com energia avançada. Dessa forma. Do outro lado, o velho Kim hesitou por um momento. E então, surpreso, disse: Velho Jin, como você sabe que estou pesquisando a nova aeronave de combate invisível? Você não está colocando um espião na minha instituição de tecnologia militar, está? O acadêmico Jin ouviu as palavras do velho Kim. Naquele momento, o velho Kim estava furioso. Em que época estamos? Você ainda está brincando comigo, fazendo dose de desentendido? O velho Kim, do outro lado, também ficou irritado neste momento. Muito bem, seu velho Jin. Você está espionando os segredos da minha instituição de tecnologia militar. E ainda está tentando me culpar. Eu ainda queria te perguntar. Minha pesquisa sobre esta nova aeronave de combate está ainda na fase de montagem de testes. Como você soube das características dela? Ao ouvir as palavras do velho Kim, o acadêmico Jin imediatamente ficou paralisado. Ainda está na fase de testes. O que era aquela coisa voando no céu? Será que eu realmente culpei o velho Kim injustamente? Mas além do velho Kim, quem mais no reino do dragão poderia criar algo tão extraordinário? Vendo que o acadêmico Jin não dizia nada, o velho Kim continuou atacando, dizendo ao velho Jin: Não pense que eu não sei. Você está ligando só para me prejudicar, não é? De forma desagradável, vou te dizer. Embora minha nova aeronave de combate ainda não tenha sido desenvolvida, mas uma vez que for desenvolvido, todas as suas aeronaves de combate estão diante dele agora. Não passam de sucata. Não acredita? Vamos ver na competição de tecnologia militar em 2 meses. A competição de tecnologia militar mencionada por Lee é realizada uma vez a cada 3 anos no Reino do Dragão. Na ocasião, todas as instituições de pesquisa militar do Reino do Dragão participarão, mas a maioria das instituições de pesquisa são apenas figurantes. Em cada competição de tecnologia militar, os equipamentos mais avançados e impressionantes quase sempre vêm do Instituto de Tecnologia do Dragão, liderado por Jin, e do Instituto de Ciência do Dragão, liderado pelos velhos Wu, e do Instituto de Engenharia Militar, liderado por Lee. O vencedor final receberá apoio político e financeiro. Esse tipo de competição pode estimular melhor o espírito de luta dos pesquisadores. Na última competição, o Instituto de Tecnologia do Dragão superou o Instituto de Engenharia Militar. A determinação do Instituto de Engenharia Militar não correspondeu. Por isso, o acadêmico Jin suspeitou imediatamente. Suspeita recair sobre o velho Kim. Em seguida, ouviu-se o som de desligamento na linha telefônica. Ouvindo o som vazio do telefone, olhando para o céu, onde várias aeronaves de combate realizando acrobacias de voo de alta dificuldade, o acadêmico Jin sentiu um suor frio escorrendo pelas costas. Coisas tão aterrorizantes, na verdade não foram criadas pelo velho Kim. Então, quem as teria feito? Instituto de Tecnologia Militar de Kyoto. Um velho vestido com um uniforme verde escuro, com muitas medalhas penduradas no peito. Ele colocou o telefone vermelho com força. Esse cara, o acadêmico Jin, para me provocar, usou o telefone vermelho. Ou ele tem algumas informações incertas. E me ligou para me pressionar. De qualquer forma, assim que minha nova aeronave de combate for lançada, todos os equipamentos que você desenvolveu terão que ficar para trás. O guarda me passou a ordem. Todos devem acelerar o ritmo de trabalho. Reforcem o trabalho de sigilo. A partir de hoje, ninguém pode sair do Instituto de Tecnologia Militar. Todos os equipamentos de comunicação devem ser entregues. Antes da competição de tecnologia militar, devemos garantir que nosso novo modelo seja produzido, para que ele saiba quem é o chefe do desenvolvimento militar da Nação do Dragão. As palavras do velho Kim eram firmes e poderosas. Elas ressoavam com força. No Instituto de Tecnologia Militar, as emoções de todos foram instantaneamente despertadas por ele. Na sala de comando da exposição militar costeira, o acadêmico percebeu que a expressão do acadêmico Jin não estava boa. Ele começou a falar, dizendo que o velho Kim negou que essa coisa foi desenvolvida por eles. Ele está tentando enganar? O acadêmico Jin, após um momento de reflexão, disse que não deveria ser ele.
Eu soube que ele estava desenvolvendo uma nova aeronave de combate. Isso foi uma grande surpresa. Eles agora realmente estão desenvolvendo um novo tipo de aeronave de combate. No entanto, ainda não está completo. Não poderia aparecer aqui. O acadêmico mostrou uma expressão pensativa em seus olhos. Se não foi o velho Kim que fez isso, então outras instituições de pesquisa da Nação do Dragão não teriam capacidade de desenvolver resultados tão avançados. Quanto aos pilotos, Zhang Shu disse que ele procurou uma fábrica de máquinas nacional para fazer a atualização. Isso se torna ainda menos confiável. Agora, o mais importante é apressar-se em fazer com que os pilotos estacionem esta aeronave em um lugar seguro. O novo e o velho imediatamente se entenderam. Aproximou-se do ministro Li. O valor de pesquisa desta aeronave é extremamente alto. Portanto, precisamos bloquear todas as informações imediatamente. Proibido divulgar. Você agora deve permitir que o piloto pouse a aeronave em sua base militar. Nós também iremos imediatamente para a base militar. O ministro Li acenou com a cabeça. Leve os equipamentos para o carro. No carro, pelo rádio, disse a Zhang Shu. Agora, pilote a aeronave imediatamente. Pouse em nossa base militar. Zhang Shu respondeu de forma direta. Então, empurrou a alavanca de aceleração para cima. A aeronave foi com sucesso alternada para o modo de velocidade máxima. O turbocompressor foi ativado. No momento seguinte, uma chama de luz intensa foi expelida da parte traseira da aeronave. O som familiar do motor ecoou novamente. Uma sensação intensa de impulso quase asfixiante. De repente, uma onda de pressão atingiu Zhang Shu. Ele segurou firmemente o controle, observando o velocímetro da aeronave de combate disparar. Seus olhos quase saltaram de surpresa. Zhang Shu, com a voz um pouco trêmula, disse: Ministro, a aceleração dessa aeronave de combate é realmente aterrorizante. Eu estimo que em cerca de 10 segundos, poderemos alcançar mais de 5 Mach. E neste momento, o ministro Li e os acadêmicos Jin e Wu já estavam a caminho da base militar de Songa. Ao ouvir as palavras de Zhang Shu, o acadêmico Wu, com uma expressão cética, disse: Como isso é possível? A aeronave de combate mais rápida do mundo atualmente, o feio S-271 Blackbird, sua velocidade máxima não ultrapassa 3,3 Mach, e ainda precisa de várias dezenas de segundos para acelerar. Nossa aeronave de combate mais avançada, no Dragão País, tem uma velocidade máxima que não excede 2,5 Mach. Além disso, para cada aumento de Mach, o tempo médio necessário é superior a 20 segundos. Ele fixou o olhar no equipamento, nos números que pulsam incessantemente, que finalmente se estabilizaram em 5,5 Mach. Neste momento, o acadêmico Jin e o acadêmico Wu já não encontravam palavras para descrever a surpresa que sentiam. Se conseguissem dominar a tecnologia dessa aeronave de combate, não só poderiam esmagar a academia militar, mas poderiam derrotar o mundo inteiro, certo? Que todos os países feios e os ursos peludos fiquem de lado. Enquanto todos ainda estavam imersos na surpresa, a voz de Zhang Shu de repente surgiu no rádio: Ministro, eu já cheguei acima da base de Songa. As pessoas da base militar parecem me considerar uma aeronave inimiga. Não só não abriram a pista para mim, como também aeronaves estão tentando me atacar com canhões. O ministro Li, ao ouvir isso, sentiu um frio na espinha e começou a suar frio. Eles estavam ocupados com 1000 coisas, e acabaram esquecendo de avisar a base militar com antecedência.